Senhor, vela por mim. Que farás sem ti? Só eu não sou nada. Guarda-me, Senhor. Senhor, vela por mim. Que farás sem ti? Só eu não sou nada. Guarda-me, Senhor. Senhor, vela por mim. Que farás sem ti? Só eu não sou nada. Guarda-me, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Hoje estamos já a viver o 5º domingo do tempo comum. O domingo em que reflito convosco e refletimos convosco qual é o propósito da minha vida. Qual é o sentido que eu dou à minha vida? Qual é o sentido que eu procuro em Deus para viver? O que é que me leva a estar aqui, a viver, a conviver e a experienciar esta aventura que chamamos vida? E hoje recordamos o Sr. José Lemos, de aniversário natalício, de Vila Cova de Tavares. Celebramos também pelo nosso irmão Alfredo, que hoje foi sepultado aqui no cemitério, e também recordamos as almas do purgatório. E agora, para celebrarmos melhor a nossa Santa Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor.
Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, confirmai-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como o de um mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E grito-me angustiado até o crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor, Que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor, porque é bom cantar. É agradável e justo celebrar o seu louvor. O Senhor edificou Jerusalém, congregou os dispersos de Israel. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Sarou os corações dilacerados e ligou as suas feridas. Fixou o número das estrelas e deu a cada uma o seu nome. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Grande é o nosso Deus e todo-poderoso. É sem limites a sua sabedoria. O Senhor conforta os humildes e abate os ímpios até ao chão. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar dos fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Cristo suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios, mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu: "Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim." E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje reflito convosco o sentido da nossa vida. Qual é o sentido que eu penso para a minha vida? Qual é o sentido que eu quero para a minha morte? Nestes dois pilares, nestes dois momentos da vida e da vida após a morte, a vida eterna, são ambas as questões que sou convidado a fazê-las perante uma pessoa, perante Deus, perante a pessoa de Jesus Cristo. E hoje gostaria de partilhar convosco o sentido da vida que estes três homens que as leituras nos apresentam hoje: São Paulo, Jó e também Jesus Cristo. Sem dúvida que o sentido da vida para São Paulo é evangelizar. Para mim, viver é Cristo. A minha missão é dar a conhecer este Cristo que me chamou e que me converteu para Ele. Então, sem sombra de dúvidas, a missão ou o sentido da vida para Paulo, para São Paulo, é evangelizar. É dar a conhecer Cristo aos dele, mas também ao mundo inteiro. E a segunda pessoa é Jó. Qual é que é o sentido da vida de Jó? Jó, que sabemos que experienciou na sua vida o abandono por parte dos amigos, da família, por parte daqueles que viviam e conviviam com ele. Jó, que aparentemente perdeu tudo, perdeu os seus bens, quase que diria que perdeu a sua dignidade a nível social, mas jamais perdeu o amor e a fé perante Deus. E é engraçado que Jó, apesar de tudo aquilo que perdeu, nunca deixou de acreditar. Jó, apesar de tudo aquilo que sofreu, nunca deixou de amar. E este homem é para nós também motivo de olharmos para a nossa vida e sentirmos de que forma é que estamos a conviver, a viver, a experienciar, a testemunhar e até a exteriorizar o sofrimento que passamos. Seja ele pela perda de um ente querido, seja ele por dificuldades relacionais, económicas, seja ele por uma pessoa que está doente da nossa família. E Jó nunca se afastou de Deus, sempre bendisse a Deus e sempre o louvou. Então acredito que a missão de Jó, pelo menos explanada nos seus livros, ajuda-nos a compreender que a missão deste homem
é dar-nos a conhecer a resiliência necessária para vivermos e para amarmos, todos nós, a Deus. E por fim, qual é o sentido da vida de Jesus Cristo? Todos nós sabemos o sentido último da vinda de Jesus, da encarnação de Cristo na nossa história, é cultivar e também potenciar a história da salvação de toda a humanidade, a história da nossa própria salvação, como homens e mulheres de fé e não só. Então, Jesus vem ensinar-nos, não por palavras, mas por obras e por gestos concretos, como é que Ele nos quer, como é que Ele quer que hajamos, ou como é que Ele quer que nós agimos perante as situações, como é que nós devemos agir, peço desculpa, por aquilo ou perante as pessoas e as situações que estamos a viver. Então, Jesus dá-nos a resposta exatamente pela forma como agiu perante a sogra de Simão. A primeira é aproximação. Aproximar-nos daqueles que sofrem, aproximar-nos daqueles que estão excluídos, aproximar-nos daqueles que estão em sofrimento, aproximar-nos daqueles que mais ninguém quer tocar, mais ninguém quer conviver, mais ninguém quer ir ao encontro. Então sejamos nós os primeiros, a exemplo de Jesus, a ir ao encontro deles. Estamos quase a viver o Dia Mundial do Doente, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E nesse dia tenhamos a coragem de ir ao encontro daqueles que sofrem. Tenhamos a coragem de ir ao encontro daqueles que estão esquecidos, diria, da sociedade. Tenhamos a coragem de partilhar um pouco da nossa vida com aqueles que mais necessitam da nossa vida ainda cá na Terra. Por fim, Jesus aproxima-se e toma pela mão. Jesus não fica somente a olhar para a sogra de Pedro. Jesus também não cura a sogra de Pedro, mas dá-lhe a mão. E todos nós já passamos por uma experiência ou de doença, ou nossa, ou de um familiar, ou de um ente querido, ou de um vizinho, ou de um amigo. E há momentos da doença em que não podemos fazer nada. Há momentos da doença da pessoa que está perto de nós que não podemos curá-la. Não temos forma de a tratar. Mas temos forma de a cuidar. Cuidar com as nossas mãos. Cuidar com o nosso amor. Simplesmente dar a mão para que a pessoa não se sinta sozinha no momento da dor, da doença ou até mesmo no momento da passagem da vida terrena para a vida eterna. E Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão. Então hoje somos também nós convidados a pegar pela mão aqueles que mais sofrem, a pegar pela mão aqueles que mais têm dificuldades de viver ou de conviver, a pegar pela mão aqueles que estão a passar por uma doença, seja oncológica, seja pandémica do vírus, seja até uma doença psiquiátrica, uma doença degenerativa ou até de nascimento. Que hoje tenhamos também nós, a exemplo de Jesus, a coragem de dar a mão ao nosso irmão que mais precisa de nós. E por fim, não podemos somente dar a mão para amparar, cuidar e proteger. Há que dar a mão para erguer e levantar essa pessoa, tal como Jesus fez com a sogra de Simão. Aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a, ergueu-a. Hoje somos convidados a também levantarmos aqueles que estão caídos na nossa vida, a levantarmos aqueles que estão decaídos do seu dia-a-dia. Diria até a termos a humildade também que outros nos possam levantar. Hoje, neste levantar, estamos a viver, a ler ou até uma antevisão do que Jesus virá a fazer com toda a humanidade. Erguê-la, levantá-la, ressuscitá-la. Então hoje somos convidados, ou eu convido-vos primeiro a vocês, ou melhormente primeiro a mim e depois a vós, assim achardes por bem, a perguntar para vós mesmos,
a rezar nas vossas vidas. Qual é o sentido da minha vida? Que sentido é que eu quero dar à minha vida? Que sentido é que eu quero ter na minha vida e na minha morte? Para que é que eu vivo? Qual é o último momento? Se olhando para trás, o que é que eu ia ficar contente? Olhando para trás, o que é que eu ia ficar engrandecido por aquilo que eu vivi, que eu partilhei, ou aquilo que eu ajudei outros a viver, ou ajudei outros a partilhar? Então, que possamos ser homens e mulheres cristãos, mas que consigamos ser também, ao jeito e ao modo de São Paulo, consigamos evangelizar. De Job, que sempre louvemos o Senhor, mesmo em momentos de tribulação, de dificuldade e de desânimo. E hoje, exemplo de Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, consigamos-nos aproximar, tomar pela mão e levantar aqueles que estão caídos à nossa vida, à nossa beira. E na experiência de sermos amados, na experiência de amarmos os outros e deixar que os outros nos amem, que toda a nossa vida encontre um sentido, que toda a nossa vida encontre um como mais profundo do que um para quê. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, No seio da Virgem Maria se fez homem, também por nós foi crucificado, São Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o São Batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos amigos, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e levemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de coração sincero: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo nosso bispo Antônio Luciano, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas, e pelos que exercem algum ministério eclesial, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas, e pelos movimentos cristãos de apostolado, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela nossa cidade de Mangualde, suas aldeias e vilas em que vivemos, e por todos os seus habitantes sem trabalho, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, suas esperanças e projetos, e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável, e por todos os rejeitados deste mundo, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo seu José Lemos,
que é membro da comissão paroquial de Várzea de Tavares, também da capela de Vila Cova. Por essa prece, agradeço-lhe por todo o trabalho junto a mim e aos demais irmãos da comunidade, no seu aniversário natalício. Que os seus anos sejam ainda mais de alegria e que os seus dons sejam cada vez mais motivo de alegria e partilha conosco. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Também por aqueles que recitamos, as almas do purgatório, os fiéis defuntos falecidos nesses últimos dias, nesta semana, tanto na paróquia de Várzea, de Travanca e aqui de Mangualda, e outras paróquias, Mesquitela, Cunha Baixa e região, para que sua alma descanse em paz e para que os seus familiares encontrem no Senhor o conforto de que necessitam. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorrestes os caminhos dos homens e libertaste seus males as multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para o auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós criastes os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiastes as maravilhas do universo, para que, em vosso nome, domine sobre todas as criaturas, e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes santos mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu digno esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Antônio Luciano, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, Alfredo, almas do purgatório, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fazemos num só coração, numa só alma, e também com o mesmo amor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. Neste momento não podeis comungar fisicamente, mas podeis comungar espiritualmente. Que nestes segundos de silêncio possam também receber no vosso coração e na vossa vida este Cristo que nos dá o sentido para o viver, mas também um dia para o morrer. O corpo de Cristo. Amém. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Oremos. Deus da bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, desejamos todos vós continuação de um ótimo dia, um bom domingo, porque hoje já é domingo, um bom jantar, um bom descanso e, se Deus quiser, até amanhã, na nossa Eucaristia, transmitida também às 11 horas, onde irá presidir o Padre João Martins. Durante a semana, se Deus quiser, de terça a sábado, manteremos então a nossa Eucaristia às 19 horas. Recebemos a bênção de Deus e então até amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ide por todo